Boa noite. No Câmara Debate de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade. Será que a nossa cidade está adaptada para receber quem tem limitações? Os meus convidados são o vereador Ronaldo Rosa, o secretário de Transportes e Serviços Gerais Christian Tans e também o presidente da APACE e do Comped, Fábio Flores. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Fábio, inicio então te questionando sobre o que é ser acessível e se a nossa cidade realmente está adaptada para receber essas pessoas que têm alguma limitação. Bom, boa noite. A nossa cidade ainda não está adaptada para receber alguma pessoa que possui alguma limitação e então ainda não está sendo uma cidade acessível, né? Temos algumas coisas que vamos poder relatar depois que evolui, mas ainda temos muito o que caminhar para ser uma cidade acessível. E nessa pergunta, o que é acessibilidade, vem muito da questão assim, como que os espaços que as pessoas com deficiência perpassam, se ele está acessível ou não, né? Porque hoje a gente trata os espaços como um limitador e não a pessoa que tem a deficiência, né? Uhum. A gente costuma falar que deficiente é o espaço, é a cidade, não a pessoa, né? Isso, a pessoa ela possui algum tipo de limitação, né? Uhum. Seja física, visual, auditiva, intelectual e alguma coisa de mobilidade, mas os espaços que têm a deficiência no seu ir e vir, onde que elas passam e estão no seu convívio diário, né? Ok. Vereador Ronaldo. Bom, primeiro agradeço a oportunidade de poder estar aqui, secretário Christian, Fábio, e poder participar desse programa da TV Câmara, falar da pessoa com deficiência, que é um tema extremamente importante, que a gente, inclusive nesses 2 anos de mandato aqui na Câmara, a gente trabalhou e vem trabalhando diversas proposições nesse sentido. Fazer um gancho aqui do que o Fábio estava falando, nós temos um problema que não é só de Passo Fundo, né? Uma realidade do nosso país, do Brasil. Uma revista renomada do nosso país, em recente pesquisa que foi realizada, né? Um levantamento aí, apontou 50 cidades que sejam cidades que estejam totalmente acessíveis, mas cidades que mais têm ação na questão da acessibilidade. Para você ter ideia, no Rio Grande do Sul apenas 2 cidades apareceram nesse ranking das cidades, que é Porto Alegre e Esteio. Nenhuma outra cidade do Rio Grande do Sul apareceu. Então quer dizer que é uma realidade que afeta todas as cidades praticamente do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Passo Fundo está muito atrasado nesse aspecto. Nós fizemos várias reuniões ao longo desse ano com as pessoas aqui na Câmara, com as entidades, e foram levantados as mais diversas necessidades. Mas claro que isso requer de projetos, de grandes investimentos, e que não vai ser de uma hora para outra que o município vai conseguir dar conta dessa demanda. Mas eu vejo com bons olhos ações que já estão acontecendo. Passo Fundo vem investindo muito na recuperação das praças, dos parques, e todos esses novos locais, ou todos esses locais que estão sendo recuperados pelo poder público, já estão sendo recuperados com essa visão de ter acessibilidade e de realmente receber bem a pessoa com deficiência. Secretário Christian. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os amigos, né, conversando sobre esse tema, que é um tema bastante importante. Eu convivo também pela profissão de ser engenheiro civil com esse tema da acessibilidade. Talvez em Passo Fundo eu tenha sido um dos primeiros a estudar a norma, a BNT, né, 9050, e já participei de outras conversas sobre o assunto. E na Secretaria de Transportes e Serviços Gerais a gente convive diariamente, né, com problemas enfrentados por essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, né, ou de limitações, como diz o Fábio de forma bastante assertiva. Um deles é a questão do transporte também, né? O transporte principalmente o coletivo, que é o transporte que a Secretaria faz
a fiscalização, a questão das praças, como o Ronaldinho falou antes, e a gente tem que lembrar que a acessibilidade não é só para as pessoas que detêm algum tipo de problema, algum tipo de limitação, né, como diz o Fábio, mas a qualquer momento, a qualquer instante, um de nós pode estar em estado de limitação. Então, a acessibilidade numa cidade não é apenas para aquele nicho, né, aquele grupo de pessoas que tem alguma dificuldade, e sim para todos os cidadãos. Né? A qualquer momento eu posso estar num estado em que eu precise ter acessibilidade. Né? Ou acesso no mercado, acesso numa loja, num banco, até mesmo no prédio que a gente mora também. Então, é uma questão de mudança de paradigma e de mentalidade. Nesse interim, eu creio que Passo Fundo, sem dúvida nenhuma, está muito aquém, né, daquilo que realmente é necessário. Porém, a gente percebe que Passo Fundo já vem num crescente voltado para isso. Desde a legislação, que hoje a nossa legislação ela é mais moderna, os projetos hoje que são aprovados, eles têm que ter acessibilidade, né? Por exemplo, os novos loteamentos que são feitos já têm que ter calçada com acessibilidade e assim vai. Posso citar aqui vários exemplos já de legislações que já vêm para colaborar e para fazer com que no futuro a gente tenha, né, uma cidade mais acessível. Mas sem dúvida nenhuma, nós somos uma cidade que até então não se pensava nisso, ou se não dava importância para isso. Como o próprio Ronaldo disse, as pessoas o país começou a chamar a atenção para essa questão não faz muito tempo, talvez 1 ou 2 décadas. Então tem muito por se fazer ainda, com certeza. Em Passo Fundo, mas felizmente a gente entende que está no caminho e nós com certeza vamos ter muitas coisas boas nesse sentido. Secretário, uma das reclamações mais frequentes é a calçada. Sim, as calçadas. Passeio público. Desregular, buracos nas vias, cones atrapalhando também a passagem. Sim. E além de tudo tem os comerciantes que acabam colocando caixotes de frutas, os pneus nas borracharias e as mesas e cadeiras que alguns bares também estão colocando. Isso acaba também atrapalhando, né? Uhum. Essa questão atrapalha a pessoa que tem, né, que não tem limitação. Tu imagina alguém que tem algum tipo de limitação, tipo um cadeirante ou um deficiente visual, né, Fábio? Que de repente está caminhando normalmente e se depara, né, com um obstáculo pela frente, né? Isso nós temos uma legislação que ela prevê a fiscalização, que é a obstrução do passeio público. Nós temos uma legislação que ela prevê até multas para isso. A nossa secretaria que faz essa fiscalização com relação à obstrução do passeio público, nós já temos casos de diversas notificações, até mesmo aplicação de multa. Mas temos que melhorar, sem dúvida nenhuma, principalmente com relação à regularidade do passeio, que é outro problema sério e crônico que nós temos. O Código de Obras, que foi recentemente reeditado e corrigido, enfim, tem um setor que fala especialmente e exclusivamente sobre passeios públicos, indicando a inclinação que tem que ter, qual é o tipo de piso que tem que ter, que não pode ser escorregadio, não pode ser rugoso demais, enfim. Então, a gente já tem a legislação, basta apenas fazer a aplicação e a fiscalização, sem dúvida nenhuma. Para contribuir nessa questão das nossas calçadas, a cidade ela foi crescendo e foi tendo a questão da alteração das calçadas por os comerciantes ou algo do gênero e acabou assim ficando não padronizada, né, as nossas calçadas e isso acaba gerando para todas as pessoas, né, quando a gente fala acessibilidade universal, o ir e vir melhor possível nas nossas calçadas, né? E hoje a gente se vê quanto pessoa com deficiência visual num verdadeiro malabarismo para tu poder andar nas nossas calçadas, porque além do que foi citado anteriormente, são placas de propaganda, são aqueles caixinhas de propaganda das lojas que volta e meia até
derruba alguma devido a que está na frente da loja. Às vezes a loja, para fazer propaganda, bota geladeira, colchões, sofá, né? Na frente do Magazine Luiza, esses dias quase que eu levei para casa um sofá porque estava bem no passeio público ali. Então, às vezes acho que como a sua secretário é a responsável, precisar ter uma ênfase mais na fiscalização, porque hoje, Passo Fundo, as pessoas fazem o que bem entendem e não seguem uma norma ali que o bem para mim tem que ser o bem para o outro, né? Então nós precisamos estar cada vez mais trabalhando essa questão, né, de pensar o que o outro poderia também necessitar e que possa, né, ter uma evolução nesses casos. É importante a gente chamar a atenção para essa questão da obstrução do passeio público. Eu tive, nesse ano, o secretário Cristian vai recordar, estive lá numa audiência com ele, na secretaria, justamente levando essa demanda de que chegou até o meu gabinete, especialmente a questão da Rua Moron, onde na Rua Moron muitos obstáculos. Ali nós temos uma rua com postos de combustíveis, com um comércio muito forte e muitos obstáculos no passeio público, que não só estavam atrapalhando a questão da mobilidade, seja de qualquer pessoa com deficiência ou não, porque, falar também, o secretário já falou um pouco aqui, mas todos nós queremos envelhecer, né? Esperamos que a gente possa viver muito tempo, né? E chegar lá, num determinado momento da vida, ainda com qualidade. Mas, obviamente, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de locomoção, de mobilidade, a gente vai perdendo aquela visão que se tinha quando era mais jovem, vai perdendo aquela audição que se tinha quando era mais jovem, e isso acaba, então, essa questão dos obstáculos acaba atrapalhando qualquer pessoa, com deficiência ou sem. Não sei qual foi o trabalho realizado pela secretaria, depois não fiquei eu fiscalizando o secretário Cristian, porque na verdade eu fui lá pedir fiscalização para ele, né? Mas surtiu efeito, naquele momento surtiu efeito. Na Rua Moron, realmente, se resolveu o problema por um bom período. Eu não sei nesse momento que nós estamos gravando aqui o programa, não sei como está, mas naquele momento em que eu fiz a audiência com o secretário Cristian, que foi divulgado pelos órgãos de imprensa, essa questão que se chamou a atenção, como a gente está fazendo hoje aqui, surtiu efeito, porque não adianta só cobrar do poder público, né? As pessoas, o empresário, o comerciante e o próprio morador também tem a sua responsabilidade e tem que ajudar justamente pensando na questão da cidadania, pensar que amanhã ou depois ele mesmo pode estar necessitando de ter mais segurança para a sua mobilidade e não vai ter porque também não está dando exemplo. Né? Verdade, secretário. Exatamente. De fato, nós fizemos uma segunda rodada de fiscalização e, infelizmente, encontramos novamente os obstáculos lá. Multas foram aplicadas, né, infelizmente, né, porque não é esse o objetivo. Exato. O objetivo não é penalizar ninguém, o objetivo é conscientizar e fazer com que as pessoas cumpram a lei, né? Mas eu concordo com o vereador Ronaldo, falta, na verdade, civilidade, né? Eu acho que é uma questão de civilidade, das pessoas saberem que o convívio, né, com os demais é importante e cada um tem que respeitar o seu limite, né? Infelizmente, não se tem muito respeito com relação a isso. Não só na Moron, nós temos na Avenida Brasil também, principalmente na região central, né, um índice muito grande de gazebos, às vezes que são colocados, né, como o Fábio falou antes, sofás, enfim, na calçada, literalmente, né, com total desrespeito com o pedestre e muito mais com as pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Nós temos a legislação que você comentou sobre os bares, por exemplo. Nós temos uma legislação em Passo Fundo que permite a instalação de bares, de mesas nas calçadas, respeitando aquilo que a lei indica, né? Tem que deixar um mínimo de passagem para os cadeirantes ou para os pedestres, enfim. Mas não fala nada ali sobre a questão do alerta, né? Que nem o Fábio falou. Não tem alerta ali para um deficiente visual, né? O deficiente visual ele vai atropelar as cadeiras, né? As mesas, enfim. Então isso é uma questão bastante interessante aí, né, Ronaldo? Tu como legislador, de repente, para se pensar, né, se é viável ou não manter essa legislação
ou se não melhorá-la, né, para que as pessoas não se machuquem, né, porque um deficiente visual de repente pode se machucar ali seriamente, né. Embora tenha algumas questões ali de deixar passagem, esse tipo de coisa, mas não tem alerta, não tem nada. Então isso tem que ser realmente revisto. Mas enfim, eu acho que o município ele já tem muita gente pensando nisso, né? Nós temos uma ação com a Secretaria de Planejamento, a secretária Ana Paula Wickert, junto com o Ministério Público também, e com o CDL. Nós recentemente fizemos uma reunião ali na CEPLAN, onde estávamos o CDL, o Ministério Público e a Prefeitura, onde nós estávamos montando uma ação, né, de conscientização no meio empresarial, principalmente, porque o que nós temos? A legislação diz hoje que todas as lojas, por exemplo, tenham que ter rampa de acesso, por exemplo, né? Só que muitas têm a rampa de acesso, porém ela está fechada, está a porta fechada, né? Ou a rampa de acesso virou uma vitrine, por exemplo, né? Eu lembro de alguns casos aqui. Então tem que haver conscientização. Ou às vezes a rampa de acesso é na própria calçada. Na própria calçada, que é uma irregularidade. Calçada da regularidade. Não faz para dentro, né, do estabelecimento, que seria o mais adequado, né, para se tornar acessível. Inclusive nas normas da BNT, né, Fábio, eu estava dando uma lida sobre o assunto, ela tem que ser feita, e aí só o secretário aqui que tem mais conhecimento nessa área entende melhor qual a diferença, né, mas ela tem que ser feita inclusive de dentro para fora, que a gente vê aqui em Passo Fundo é que a maioria das rampas são de fora para dentro. Isso acaba prejudicando, inclusive, o cadeirante e a própria inclinação, né? Que muitas delas... uma inclinação que o cadeirante muitas vezes não tem possibilidade, né, Fábio, de fazer, e até para quem também necessita usar um apoio, uma bengala, ou quer que seja, também fica complicado, né? Então, muitas vezes até se tem aquele conceito, vou fazer uma rampa, que a pessoa tem a boa intenção de fazer, mas aí faz errado, acaba sendo pior até, né? Porque pode provocar algum acidente. Né? Inclusive, desculpa, nos próprios passeios hoje que nós temos, são rampas inadequadas, né? Com inclinação inadequada, com a sinalização podotátil inadequada. Então, então não é apenas exigir, né? Sim. Mas tem que realmente verificar depois se foi realmente feita de forma adequada. Inclusive, Fábio, eu gostaria que você desse o seu depoimento aos nossos telespectadores de como que é a sua locomoção, assim, na cidade, no dia a dia. Vindo para cá, você acabou ainda se machucando, né? O Fábio está com um cortezinho na testa em função de uma placa que estava no meio do caminho, né, Fábio? Isso, assim, a minha locomoção, depois que eu tive a reabilitação através da orientação mobilidade, que é a questão do ir e vir através da bengala com o professor especializado lá da nossa entidade, eu me locomovo muito bem em nossa cidade, né, por todos os locais e fora dela também, mas a gente enfrenta várias dificuldades, né, na locomoção independente devido a essa, vamos dizer assim, às vezes falta de conhecimento, às vezes assim a gente tem aquela máxima, nada sobre nós sem nós, né, de não ouvir a pessoa que está passando por aquela situação, de que forma pode ser feito aquela determinada ajuste em paradas de ônibus ou placas colocadas em algum local inadequado na orientação da pessoa cega, né? Então, causa alguns acidentes. Uma coisa também que eu já gostaria de também citar na nossa calçadas é essas empresas que estão fazendo alguma obra de instalação de luminoso, que botam ali, não tem nada sinalizado os andaimes, ou estão fazendo alguma obra subterrânea, vamos dizer, de colocação de fiação, ou ali deixa o buraco aberto e botam só na beira da calçada algum cone, que para o deficiente visual o cone não é sinalização, tem que ser um cavalete ou alguma outra coisa que evite dele
cair naquele buraco, né, e tudo mais. Então, são coisas que acabam as pessoas fazendo, né, não se dão conta do ir e vir de todas as pessoas e acaba ocorrendo acidentes. A gente vai fazer então um rápido intervalo no Câmara Debate de hoje, que está tratando da acessibilidade, e no próximo bloco nós retornamos discutindo esse tema que é bastante importante aqui para a nossa cidade. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. No Câmara Debate de hoje, nós estamos falando sobre acessibilidade. Se a nossa cidade está apta para receber, então, pessoas com dificuldades de locomoção e algumas limitações. No bloco anterior, nós falamos de alguns problemas, alguns erros que a gente encontra na cidade, e agora a gente vai falar de soluções e de propostas para promover a inclusão. Eu estou, então, recebendo, como mencionamos no bloco anterior, o Fábio Flores, que é presidente da APACE e do Comped, o vereador Ronaldo Rosa e o secretário de Transportes e Serviços Gerais, Christian Tans. Então, vereador, inicio esse bloco com o senhor. Que tipo de ações, que tipo de atividades a gente pode, então, realizar para promover essa inclusão? Bem, Paula, Christian e Fábio, a gente tem trabalhado bastante essas questões aqui na Câmara, porque são demandas que vêm da comunidade, que chegam até a gente, e é a nossa obrigação de apresentar as proposições e encaminhar. E algumas coisas bastante simples que podem ser realizadas, que com certeza vão melhorar a vida de quem tem alguma deficiência. Por exemplo, no Parque da Gari, o secretário Christian, que foi talvez das últimas décadas, né, o principal avanço que a nossa cidade teve devolvendo o Parque da Gari para a cidade, que está maravilhoso, o Parque da Gari, milhares de pessoas usufruindo daquele espaço todos os finais de semana, ainda mais agora nesse período de verão, mas ainda tem alguns detalhes ali que a gente pode melhorar, né? Que, por exemplo, na Coronel Chicuta, em direção a 7 de setembro, onde hoje tem a nova Feira do Produtor, ali foi feito, então, foi gramado ali, o barranco que existe ali, que tem um barranco que tem em torno de 4 a 5 metros. Foi feita uma calçada nova, que já está, a calçada já está com acessibilidade, já está com piso. Piso podotátil. Exatamente, já no padrão. Mas, porém, e não sei se os telespectadores, os próprios amigos que estão aqui já perceberam, você sobe uma escadaria que vem da Coronel Chicuta para você pegar a 7 de setembro. Ali na escada foram colocados corrimão. Mas, porém, na sequência, terminou a escada, não tem mais corrimão até toda a extensão da Avenida 7 de Setembro. Mas o que eu mais me apego aqui é até pelo menos a nova Feira do Produtor ali. Porque ali tem aquele barranco de 4, 5 metros que depois, abaixo, tem um estacionamento que foi feito para veículos. O estacionamento também ficou maravilhoso. Esses dias, coisa de gurizada, mas isso pode acontecer. Esses dias, uma pesada ali de empurra, de brincadeira, um empurrou um outro ali e o rapaz caiu naquela rampa ali, rolou 4, 5 metros e se bateu contra um muro que existe lá embaixo, que divide então com a questão do estacionamento. Se esse rapaz, essa criança, bate com a cabeça ou algo assim, com certeza teria tido uma lesão grave. Isso chamou a atenção de muitas pessoas que estavam ali, e aí também a questão para as pessoas com deficiência. Porque qualquer pessoa pode se desequilibrar ali na calçada e cair naquele barranco. Por exemplo, vem vindo uma pessoa com deficiência visual, não enxerga, erra a passada ali, caiu no barranco, não tem mais volta, né? Você vai parar lá embaixo quando se encontrar contra o muro. Então a gente propôs aqui na Câmara que o município possa providenciar ali, então, a colocação de corrimão ali naquele espaço. Tem um projeto que vai ser votado nesta semana aqui na Câmara de Vereadores, antes do encerramento do período ordinário, pelo menos assim eu espero, já que já está com os pareceres, e creio que vai ser aprovado de forma unânime,
projeto de minha autoria, que é adote uma parada de ônibus. Nós estamos oferecendo ao poder público, ao município, uma legislação onde o município e as empresas, as pessoas físicas que assim desejarem, vão poder adotar uma parada de ônibus aqui em Passo Fundo. E na lei ali, obviamente que essa lei será regulamentada depois pelo Executivo, mas nós já estamos apresentando ali uma série de critérios. Nessa lei já está previsto toda a questão de acessibilidade, né? Que talvez o município muitas vezes, e as paradas de ônibus nossas melhoraram bastante, mas ainda não são as ideais, mas com a ajuda da iniciativa privada, e hoje as parcerias público-privadas são um modelo que está funcionando em todo o Brasil, e nós temos também incrementar isso aqui na nossa cidade, talvez com a ajuda da iniciativa privada nós possamos ter paradas de ônibus, abrigos de ônibus melhores e plenamente adaptados para pessoas com deficiência. Essa é outra proposta que a gente está apresentando aqui na Câmara. E para citar só uma terceira aqui, das que a gente trabalhou nesse ano, eu estive em Brasília, acompanhado do vereador Rudimar, o vereador Rude da Vila Isabel, onde nós estivemos visitando o Ministério das Cidades, onde lá no Ministério das Cidades a gente tomou conhecimento, em reuniões com os técnicos lá, de um programa que é o Avança Brasil, que é um programa que só trata especificamente de mobilidade e acessibilidade, onde o município pode apresentar projetos para esse programa e acessar recursos que é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com juros reduzidos, né, para projetos de mobilidade e acessibilidade e com o pagamento a longo prazo. Por exemplo, se começasse agora nesse governo, o pagamento teria uma carência de 20 anos para o município começar a devolver o dinheiro, desde que os projetos sejam aprovados na área de mobilidade e acessibilidade. Então, nós fizemos uma indicação ao Executivo pedindo para que o Executivo se cadastre nesse programa e possa acessar os recursos desse programa apresentando projetos. A inscrição para esse programa vai até abril de 2019. Eu tenho mantido contato direto com a Secretaria de Planejamento ou com a Secretaria de Planejamento e a gente tem uma expectativa muito grande que o município possa realmente se cadastrar nesse programa. Secretário. Muito bem, realmente o vereador Ronaldo ele tem trazido bastante demandas, né, principalmente para a nossa secretaria com relação à acessibilidade e outros assuntos também. E a secretaria, dentro das suas possibilidades, vem dando o retorno, né, para a comunidade. A questão da execução da calçada, execução das rampas, tudo é de responsabilidade da Secretaria de Obras, né, que aprova os projetos, que hoje em dia você tem que aprovar não só o projeto da edificação, mas o projeto da calçada também. É exigido hoje que seja apresentado um projeto. É a Secretaria de Obras que faz essa fiscalização. E a nossa secretaria mais é a questão da obstrução do passeio público. E também agora o vereador comentou sobre essa legislação, que ela é muito bem-vinda, até eu já elogio aqui o vereador pela iniciativa da possível adoção dos abrigos de ônibus, que é um projeto, né, uma ideia que a gente já tinha há um bom tempo e agora vai ser efetivado, né, e transformado em lei. O Fábio, essa cicatriz que está na testa dele foi fruto, né, de uma batida numa parada de ônibus, né, Fábio? Então, a questão da acessibilidade e não se limita apenas na acessibilidade, mas no projeto em si. Exato. Também, né? Hoje nós temos um modelo de dois ou três modelos de parada de ônibus que nós estamos fazendo e executando na cidade. Um modelo que a própria prefeitura executa, aquele padrão mais simples, e um modelo um pouco mais avançado, enfim, com vidros e bancos, que a gente está executando por medidas compensatórias. Só que esse projeto que está sendo cobrado hoje já tem uma falha, né, que o próprio Fábio já sentiu na pele. Ele tem uma falha, esse projeto ele tem uma placa que é possível explorar a publicidade, que daí vem bem ao encontro do que o vereador está propondo. Porém, essa placa, ela traz risco, né, para principalmente o deficiente com deficiência visual. Então, já é uma coisa que nós vamos ter que pensar. Secretário, nós vamos ter que mudar esse projeto, porque... Só para deixar bem claro, né, eu acho que a maioria sabe disso, né, mas com relação à calçada, viu, Fábio, também, que
as pessoas têm que saber que a responsabilidade da calçada é do proprietário. Né? As pessoas entram em contato com a gente pedindo que o município faça uma calçada em tal local. E a gente até se admira que muitas pessoas não sabem. A responsabilidade é do proprietário. O município só aprova, como o secretário falou, né? Vai ter que vir um projeto. E hoje em dia, se fazer uma calçada, nos projetos novos já está sendo cobrada a questão da acessibilidade. Né? Sim, nos projetos novos, sim. Indo ao encontro disso que o senhor menciona, além da calçada, quem está assistindo o Câmara Debate hoje pode fazer para contribuir com a acessibilidade? Alguma ação? Fábio, você que vivencia aí as dificuldades, o que a gente pode fazer então para promover essa inclusão e para deixar a nossa cidade mais acessível? Eu acho que assim, a gente teria que pensar em conjunto e provocar as pessoas que possam buscar as legislações que existem, muitas, né, e cada vez mais, que possibilitem o ir e vir melhor de todas as pessoas, no sentido de ter haver uma conscientização maior, né, das pessoas do que fazer. Existe também a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, que trata ali, existe um leque muito grande de subsídios para o que é que a pessoa pode fazer de acessibilidade, seja no passeio público, seja no transporte ou em qualquer outro local, né? Então, acho que veio muito de ouvir mais as pessoas e trabalhar todas as questões que precisam, né? Como eu citava antes, que foi até uma solicitação que nós fizemos à Secretaria de Transportes e Serviços Gerais, para o secretário, Christian, na questão do transporte público, que possa ter um transporte acessível, né, para a pessoa com deficiência visual, e também isso vai colaborar com outras pessoas, a pessoa analfabeta ou aquela pessoa que tem baixa visão ou qualquer outra, de ter um sistema que existe em outras localidades com o sinal sonoro, né, com sistema de voz, tanto interna como externamente, no ônibus, onde que vai internamente dizer a parada onde que a pessoa vai parar, e fora, quando o ônibus está chegando, linha tal para tal local, né? Que isso garantirá para muitas pessoas uma independência, né? De saber onde que vai descer para não descer errado, não pegar o ônibus errado, e também contribui muito a toda a população. Também uma das questões é a sinaleira sonora para as pessoas com deficiência visual. Foi instalada uma iniciativa muito importante que há muitos anos era solicitado, mas ainda não está da forma que é necessária para ter uma autonomia da pessoa cega na sua travessia da via pública, né? E dá mais segurança também. Isso. Além dessa autonomia, de facilitar a travessia, né? Segurança, dá mais segurança. Isso, para não ocorrer acidentes, né? Mas ainda tem alguma que funciona, outra não funciona, né? Então acaba dificultando. Quando tu precisa, ela não está ali. Depende de ter uma pessoa para ajudar a atravessar ou não, né? Fora as outras situações que seria um objeto de estudo e ver das sinalizações do nosso trânsito e outras placas, de que forma que pudesse ser feito, que ela fosse de uma forma que não tivesse obstáculos, né? Como às vezes existem em algumas esquinas da nossa cidade 4 ou 5 placas naquela esquina, que o deficiente visual acaba não sabendo para que lado tu vai sair, né, da calçada, porque tem aqueles obstáculos. Então pensar ações
que facilite, não sei se uma sinalização aérea nos prédios ou alguma coisa que facilitaria para o trânsito, né? Mas que também colaborasse com o ir e vir das pessoas. Vereador. Um pouco diferente do que a gente está tratando aqui, Paulo, mas já que você fez essa pergunta de como as pessoas podem colaborar, né, para facilitar a vida de quem precisa mais de acessibilidade. Um outro tema que a gente tratou aqui, secretário Cristian, na Câmara de Vereadores, e o Fábio, não sei se também participou dessa discussão, mas a gente sabe que o Ministério do Trabalho tem feito a sua fiscalização, tem sim autuado, multado muitas empresas, porque nós temos na legislação, inclusive, um percentual de contratação de pessoas com deficiência, né? E que muitas empresas aqui da nossa cidade, e não são poucas, muitas empresas não estão cumprindo o que diz a legislação, o número de pessoas. Então, nós precisamos tratar também da acessibilidade de quem tem dificuldade em acessibilidade ao trabalho. Porque é uma forma de você incluir também essas pessoas, melhorar a vida, facilitar a vida das pessoas, que ela tem uma oportunidade de trabalho, né, Fábio? Eu acho que isso vocês têm sentido na pele, isso, né? Isso, acessibilidade, acho que em todos os meios, seja na questão do trabalho, que muitas empresas ainda acabam utilizando aquela pessoa que usa óculos, alguma coisa, como vaga para a pessoa com deficiência, só que isso também acaba tendo uma falha na legislação que possibilita a empresa usar desse artifício, né, para dar as cotas, né? Mas também um exemplo importante que cada vez mais as pessoas com deficiência seria importante para poder utilizarem os espaços públicos estarem acessíveis, como o Parque da Gária. Ainda temos questões que precisam ser melhoradas. O Teatro Municipal, né, foi reformado, foi feita uma acessibilidade para cadeirante. Também ocorreu na questão do projeto que acabou sendo feito para fora, né, de fora para dentro, e acabou ficando numa parte da calçada que, se a pessoa não se cuida, pode acabar caindo, né? Mas foi uma iniciativa importante, e outros espaços que as pessoas possam ter seu lazer, praticar algum esporte e outros sentidos mais. E a Câmara de Vereadores, a gente pode dizer que é um exemplo, né, vereador Ronaldo? Aqui nós temos o piso tátil, temos as plaquinhas de identificação em braille, facilita, né, para o Fábio e para os colegas da APACE, e ainda também temos espaços reservados no plenário para os cadeirantes. Espaço reservado no plenário, que ainda precisamos melhorar, né, Fábio? A própria rampa também nos trouxeram demanda de alguma melhoria na questão da rampa de acesso à Câmara, mas enfim, a Câmara não tinha absolutamente nada até poucos anos atrás, né? E hoje eu acho que já se deu alguns passos importantes, assim como tem acontecido não só no poder público, mas na iniciativa privada. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós temos que evoluir ainda muito com relação a isso, né? Os espaços públicos, principalmente os mais antigos, prédios mais antigos que têm dificuldades técnicas, né, essas são mais complicados ainda. A própria Prefeitura de Passo Fundo tem sérias dificuldades com relação à acessibilidade e que tem que ser corrigido. Mas o importante, no meu ponto de vista, é a discussão, né, é o que está sendo feito. A APACE hoje é uma entidade que é bastante presente na comunidade, né, Fábio? Muita gente envolvida também, não só as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas a comunidade em geral, nos eventos, naquelas promoções que são organizadas pela APACE. E isso tudo vai gerando um clima, uma mudança de paradigma, né, que é necessário para todos nós. Então, essa mudança de paradigma, ela tem que ser ou pelo amor ou pela dor, né, infelizmente. Então, seria muito bom que se fosse pelo amor, que as pessoas realmente se conscientizassem da necessidade de cumprir as normas, de executar as obras adequadamente, né? Não é só cumprir tabela, não é só botar uma rampa porque a prefeitura exige,
né? Botar uma rampa porque para permitir que as pessoas realmente tenham acesso, para que seja uma rampa adequada, com a inclinação correta, que tenha a sinalização podotátil, que tenha a sinalização em braille, sonora, enfim. Isso tudo eu creio que, embora a gente não tenha muita perspectiva, né, de ver isso, mas eu creio que estamos caminhando para isso. Né? E nessa quebra de paradigma e também mudança de olhar das pessoas, né, a gente sabe que nas construções antigas tem dificuldades técnicas e coisas assim, mas precisamos, né, que possa ter uma forma que vá se melhorando de alguma forma ou outra o olhar das pessoas nessa questão, né, para acessar o seu comércio ou alguma outra questão, e nas construções novas que possa ser seguido à risca, ali como no shopping novo, temos o piso podotátil até a entrada do shopping, e internamente não temos, é um espaço de circulação pública, né, das pessoas. Então, bom, o cego ele vai conseguir chegar se orientando até a porta, e depois como que ele vai fazer para ir numa loja ou em algum espaço de alimentação ali, já dificulta, né, porque ele não tem aquele guia que possibilite ele ter a orientação. A gente falou então das pessoas que são cegas, dos deficientes, que os cadeirantes, né, idosos, mas também a gente não pode esquecer das crianças, secretários. Sim. Essas crianças que têm alguma limitação, elas têm hoje um espaço de lazer, um playground adaptado, e até mesmo fica a própria família deixa de participar de um momento de lazer juntos. Nós temos, né, hoje um único espaço, né? Felizmente temos um, né? Mas até então não tínhamos, que é junto ao Parque da Gare, que lá tem alguns brinquedos, né, para adaptados. E, uns 4 ou 5 brinquedos, tem um circuito lá também de treinamento, né, que as crianças utilizam com a cadeira de rodas, enfim. Então hoje o único espaço que nós temos para crianças é no Parque da Gare, fora isso não temos. Temos algumas solicitações, até mesmo de alguns vereadores também, de colocar mais brinquedos, principalmente nas principais praças da cidade, né, que são a Praça do Antonino Xavier, que é a praça hospital da cidade, a Santa Terezinha, que é a Praça Capitão Jovino, né, que todo mundo conhece, a Santa Terezinha, e a Praça Tamandaré, que são os pontos onde tem maior concentração de pessoas e de crianças também. Então existe sim esse projeto da gestão para ampliar esse leque, né? Eu já tive conhecimento, já visualizei vários brinquedos que podem ser colocados, como balanços, até mesmo gangorras, né? Para crianças que são cadeirantes. Então a ideia é que a gente consiga evoluir e colocar também nos demais espaços. Mas lá na Gare nós temos um espaço para esse tipo de brincadeira. A gente então está encerrando o Câmara Debate de hoje, mas antes eu quero deixar um espaço para que cada um possa fazer as suas considerações finais. Quem começa? Vereador, pode ser? Pois não. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você que nos acompanhou, assistiu aqui o Câmara Debate. Só para dizer para o secretário Cristian aqui que eu sou um frequentador assíduo do Parque da Gare, né? Tenho 2 filhos, de 5 e de 2 anos, então a gente vai quase que semanalmente ao Parque da Gare. Lá realmente, como o secretário falou, e talvez muitos pais não saibam, né, mas lá tem um ambiente muito agradável, lá o piso emborrachado, um espaço colorido, sinalizado, né, que serve tanto para crianças com ou sem deficiência, né? Então lá realmente na Gare está preparado. E até pegando o exemplo da Gare, eu também sugeri que lá no Parque Banhado da Vergueira, que foi outro espaço maravilhoso, criado no Passo Fundo, também possa ser feito a mesma coisa que foi feito na Gare, porque eu tenho certeza que vai atrair muitas pessoas, muitos pais, né, vão se sentir à vontade de levar o seu filho com alguma deficiência para essas pracinhas, porque é importante isso para a criança, né? Então, eu deixo aqui meu abraço a todos e dizer que
enquanto a gente não consegue fazer tudo que precisa ser feito na prática, né, que é a execução de projetos, a execução de realmente melhorias na questão da acessibilidade, que a gente se lembre de pelo menos ter respeito, né, com as pessoas que estão nessa dificuldade, que eu acho que tu respeitando pessoas que estão nessa situação, a gente já resolve muita coisa que está errada na nossa cidade também, no nosso mundo. Muito obrigado. Verdade, secretário. Muito bem, Paulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Fábio, Ronaldo, de estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é um tema bastante importante para todos nós. Né? Lembrando, eu iniciei falando isso e vou encerrar falando isso. Né? A gente nunca não está livre de uma hora para outra estar em estado de limitação. Então, a acessibilidade ela não é apenas para aquele número pequeno, digamos assim, mas significativo de pessoas que têm a deficiência, algum tipo de deficiência, mas para qualquer pessoa. Em qualquer instante tu pode estar ou machucado ou num estado em que você tenha mais limitações. Então, essa visão do todo a gente tem que ter. A acessibilidade não é apenas para as pessoas que têm a deficiência, mas para todo mundo, para as pessoas de idade, para as crianças, para quem se machucou, para quem quebrou um pé, para quem, né? Então, essa questão ela tem que ser vista. A prefeitura ela vem trabalhando, sem dúvida nenhuma, muitas coisas já evoluíram nesse sentido. O projeto da Avenida Brasil, por exemplo, que nós estamos fazendo, já as obras estão aqui na Petrópolis. Todo o trajeto dessa obra, ela prevê acessibilidade, podotátil, com rampas, enfim, né? Então, já é uma evolução bastante grande. Dentro do projeto que foi feito, já foi previsto a acessibilidade, ou parte da acessibilidade, talvez não completa, mas uma boa parte já está prevista. Então, eu só peço, né, que as pessoas olhem para isso com bons olhos e pense que a convivência, né, ela deve ser harmônica e principalmente tem que se ter uma civilidade. As pessoas têm que saber conviver em harmonia dentro de uma cidade como um todo. Né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou sempre à disposição para conversar sobre esse tema ou outro que for chamado. Fábio. Obrigado, então, pela oportunidade, Paula, secretário Christian, Ronaldo, que conhecemos de longa data. E é muito importante esses momentos para que a gente possa debater, explicar para a sociedade o que é o conceito de acessibilidade, as suas peculiaridades, as questões dos avanços, dos retrocessos e de tudo que perpassa, né, em nossa cidade ou viver em comunidade, né? E eu gostaria só de dizer que quem esteja nos assistindo que possa ter um olhar diferente, uma sensibilidade a essas pessoas que têm uma limitação, como o secretário falava, de qualquer gênero ou forma, né? E que passe a olhar diferente as pessoas e ter esse respeito de o que eu não quero para mim, eu não vou querer para outra pessoa. E até que, quanto sugestão, a gente deixa que é uma ideia que ainda a gente quer concretizar de fazer pessoas passarem cada vez mais, privarem algum sentido do seu dia a dia para verem como que é as limitações e como que é o ir e vir das pessoas com deficiência, né? Então, eu proponho ali até fazer um dia de cego em nossa cidade. Uma sensibilização. Uma sensibilização, né? Uhum. Que possibilitasse as pessoas de toda a comunidade saberem o que é o ir e vir em nossa cidade. Fica a sugestão, então, do Fábio. Bom, a gente vai encerrar o Câmara Debate de hoje por aqui. Hoje nós tratamos de acessibilidade. Quero muito agradecer a presença, então, dos meus convidados. Obrigada, uma ótima noite a você também que acompanhou o programa de hoje. Até a próxima!